E o calote da Grécia foi confirmado ontem à noite pelo Fundo Monetário Internacional. Ao não pagar a parcela de US$ 1,5 bilhão da dívida ao FMI, a Grécia se tornou a primeira economia avançada do mundo a atrasar o reembolso da instituição. O calote é o maior da história do fundo. Sendo assim, o país não pode mais receber um novo financiamento até regularizar a situação. Foi confirmado que a Grécia pediu uma prorrogação do prazo, mas que o FMI iria considerar o pedido no tempo devido. O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, disse que a Grécia está disposta a aceitar a oferta de credores, mas com modificações. Ele enviou uma carta aos credores ainda ontem à noite. Ele quer, por exemplo, o adiamento de algumas reformas previdenciárias por alguns meses. No domingo, a Grécia realiza um referendo. O governo consulta o povo para saber se querem aceitar as condições dos credores, que inclui diversas medidas de austeridade e cortam alguns benefícios populares. Autoridades do país confirmaram a realização da votação no próximo domingo. Tsipras continua pedindo que o povo vote não. A posição dele foi reforçada em pronunciamento em rede de TV para todo o país. A chanceler alemã Angela Merkel diz que as relações com Tsipras não estão prejudicadas, mas afirmou que não tem conversa com a Grécia antes do referendo. O presidente da França, François Hollande, disse que é responsabilidade do grupo manter a Grécia na zona do euro e achar uma solução. Nas ruas do país, há manifestações de pessoas que apoiam os dois lados, mostrando clara divisão de opiniões. Os pensionistas querem a rejeição à austeridade para não perderem direitos conquistados. Houve aglomeração na reabertura dos bancos para que os pensionistas que não usam caixa eletrônicos pudessem voltar a sacar dinheiro, mas continua em vigor o limite do saque. E a gente conversa aqui dentro do estúdio sobre esse assunto também da Grécia. A gente já fez uma ponte ali atrás. Vitor, o Tsipras foi eleito na Grécia e ele fez, na verdade, o que ele foi eleito para fazer. Ele entrou no governo para tentar reduzir essa austeridade toda e colocar a casa em ordem. E o que ele fez foi algo assim muito corajoso, de dizer que não vai pagar e dar o calote. Agora, será que isso reflete mesmo que eles estão realmente querendo essa mudança? Ou será que é um jogo de cena para tentar pressionar um pouco mais o FMI e a zona do euro, a quem sabe estender o prazo, fazer alguma outra coisa para tentar resolver essa situação? Eu acho que ele é uma espécie de blefe, é um jogo mesmo. Eu acho que é uma coisa estratégica. O que ele tenta fazer? Ele tenta pressionar. Ele foi eleito com uma plataforma, a Grécia, desde a crise de 2008, vem passando por um momento muito difícil, recessão econômica, aumento do desemprego, a taxa de desemprego na Grécia chega a 25% da população economicamente ativa, ou seja, uma taxa de desemprego muito expressiva que acabou levando à eleição do governo de esquerda, que se elegeu com essa plataforma, vamos acabar com o arroxo, testando quais são os limites da União Europeia. Mas eu volto para aquela história que eu falei do Brasil. Até essa retórica tem um pouco de limite. A Dilma poderia ter sido eleita para esse segundo mandato e falar assim, não, a gente não vai fazer arroxo. A gente não vai fazer ajuste, não quero saber, não vamos aumentar imposto, não vamos cortar gasto. Qual que poderia ser a consequência disso? Você vai afetar os credores, o Brasil precisa de recursos para se financiar. A partir do momento que a dívida do Brasil tem uma sinalização de que essa dívida não vai ser sustentável, que o Brasil vai ter uma trajetória de dívida explosiva, o credor não vai mais oferecer dinheiro. Consequentemente, a crise pode ser ainda pior. Eu acho que a Grécia está mais ou menos nessa situação, está numa queda de braço, não é interesse da União Europeia que a Grécia saia, obviamente, porque tem consequências graves para os mercados financeiros internacionais, para a própria economia europeia como um todo. Mas, por outro lado, ninguém quer emprestar para alguém que sinaliza que não quer fazer os ajustes necessários para que essa dívida possa ser paga. Claro, a gente fez uma comparação aí com Grécia, Brasil, mas é lógico que isso está muito distante. A situação do Brasil não passa nem perto, né? Completamente. Só um paralelo para a gente ver essa questão da dificuldade de não pagar a dívida, a necessidade de se fazer ajuste para que a dívida seja sustentável e você consiga ter acesso a financiamento aí dos credores, para que os credores continuem te emprestando. Continuem emprestando dinheiro para poder financiar o país. Agora, essa situação do referendo, é útil para a população votar não, votar sim, quer dizer, não paga mesmo, vamos dar um jeito aqui, não quer mais saber de acordos?
As consequências podem ser drásticas, assim, eu acho que se não tivesse, se realmente a Grécia não pagar a dívida que ela tem, no limite isso pode levar à saída dela da zona do euro. Isso pode gerar incertezas na União Europeia como um todo, nos mercados financeiros e pode ter consequência até no Brasil. Uma vez que o Brasil, eu falei para você quando a gente comentou de exportação, o quanto é importante nesse momento o Brasil voltar a exportar. A União Europeia é importante parceiro comercial. A partir do momento que eu tiver turbulência na União Europeia e isso afetar a economia de lá, isso pode também reverberar aqui na economia brasileira. Sim.